cidades fantasmas, zonas militares e reinos que ninguém reconhece oficialmente. Esses são 50 lugares que tecnicamente não existem, mas que misteriosamente continuam ali. E a gente começa com o número 50, a Zona Desmilitarizada Coreana, também conhecida como DMZ. O nome pode até sugerir paz, mas é justamente o contrário. Essa é uma das áreas mais militarizadas do mundo, e uma faísca ali pode acender uma nova guerra a qualquer momento. Mas o mais bizarro está do lado norte-coreano. Existe uma vila chamada Kijongdong, toda colorida, com prédios bonitos e vibrantes. Só que tudo é de mentirinha. As janelas são pintadas, não tem ninguém morando lá. É pura encenação. Uma Vila da Paz feita para propaganda, tentando convencer os sul-coreanos a desertar. Spoiler, não deu certo. Número 49. Fleury-devant-Douaumont, no nordeste da França. Hoje, ela tem exatamente 0 habitantes. Durante a Primeira Guerra Mundial, a vila foi completamente destruída na Batalha de Verdun, uma das mais sangrentas da história. Mais de um século se passou e ela nunca foi reconstruída. Mas, curiosamente, ainda existe legalmente. É considerada uma comuna morta pela França e serve como memorial dos horrores daquela guerra. Número 48. Oradour-sur-Glane, também na França. Essa vila ficou marcada por um massacre cruel, cometido pela SS nazista em 10 de junho de 1944. Foram 642 civis assassinados, muitos queimados vivos, outros fuzilados. Poucos escaparam. Após a guerra, o então presidente francês Charles de Gaulle ordenou que as ruínas fossem preservadas exatamente como estavam. E hoje, caminhar por ali é como entrar num passado que insiste em não ser esquecido. Número 47. Varosha, no Chipre. Um dia, essa cidade foi um dos destinos favoritos das celebridades. Gente como Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot já desfilaram por suas praias. Mas em 1974, tudo mudou com a invasão turca. A cidade inteira foi evacuada, cerca de 15 mil moradores fugiram e nunca mais puderam voltar. Durante décadas, Varosha virou uma cidade fantasma, congelada no tempo. Só em 2017, parte dela foi reaberta ao turismo. Mas o glamour se perdeu para sempre. Número 46. Wittenoom, na Austrália Ocidental. Essa cidade foi praticamente cancelada pelo governo. Literalmente, placas com o nome foram removidas. Ela desapareceu dos mapas oficiais. Tudo por um motivo sombrio: o amianto. A cidade foi construída em torno da mineração dessa substância tóxica, que causou doenças e mortes. Ela foi oficialmente evacuada em 1978, mas algumas pessoas resistiram até os anos 2000. Ainda havia uma lojinha de pedras preciosas funcionando em 2013. Mas será que vale mesmo arriscar a vida por isso? Número 45. Gilman, Colorado. Essa cidade já foi o retrato da prosperidade no Velho Oeste, com minas de ouro, prata, chumbo e zinco bombando desde os anos 1870. Mas em 1984, tudo desabou, literalmente. As minas foram inundadas e uma mistura tóxica de chumbo, arsênio e cádmio contaminou solo e água, ameaçando o rio Eagle. Resultado: a cidade foi evacuada pela EPA e virou zona proibida. Hoje, Gilman é uma cápsula do tempo, com casas ainda de pé que atraem fotógrafos e aventureiros, que provavelmente assinaram um termo de faça por sua conta e risco. Número 44. Bodie, Califórnia. Se existe uma cidade que parece ter saído direto de um filme de faroeste, é Bodie. Fundada em 1876, ela floresceu durante a Corrida do Ouro e virou palco de tiroteios dignos de bang bang hollywoodiano. Mas conforme o ouro sumia e os invernos congelantes batiam à porta, a população foi sumindo. Oficialmente virou cidade fantasma em 1915, e os últimos moradores deram tchau nos anos 1940. Só que, surpreendentemente, ela continua muito bem conservada. Virou parque estadual. Então sim, você pode achar Bodie no Google Maps, mas
só vai encontrar vento assoviando pelas casas vazias. Número 43. Centralia, Pensilvânia. Aqui vai um lembrete. Se for acender fogo no lixão, tenha certeza de que ele não fica em cima de uma mina de carvão. Pois é, foi exatamente isso que causou o desastre em Centralia, em 1962. O incêndio subterrâneo nunca mais parou e pode continuar queimando por mais 250 anos. A cidade virou praticamente um forno tóxico, com o monóxido de carbono vazando do chão. Foi evacuada, desapropriada e hoje não tem nem código postal. Em 2020, restavam apenas 5 moradores teimosos e, provavelmente, com um ar-condicionado muito potente. Número 42. Arkwright Town, Inglaterra. No condado de Derbyshire, existia uma cidade chamada Arkwright, que literalmente teve que mudar de endereço. Tudo por causa de um vilão invisível, o metano. A cidade foi construída sobre solo que começou a vazar gás em níveis perigosíssimos. Em 1988, todos os moradores foram realocados para um novo lugar. O antigo Arkwright foi demolido, restando apenas uma placa e um pilar no meio da vegetação. Então, se você quiser visitar, leve um GPS e talvez um detector de gases, só por segurança. Número 41. Pripyat, Ucrânia. Provavelmente o exemplo mais famoso de cidade fantasma moderna. Pripyat era uma cidade modelo da União Soviética, construída para os trabalhadores da usina de Chernobyl. Mas, em 1986, veio o desastre nuclear. Em poucas horas, 49 mil pessoas tiveram que fugir, algumas já expostas à radiação. Os prédios continuam lá, mas a natureza está tomando tudo de volta. Árvores crescem dentro de escolas, ferrugem cobre os parquinhos e o silêncio é ensurdecedor. Pripyat ainda está no mapa e até dá para visitar com guia especializado, mas viver lá? Só daqui a uns 20 mil anos. Com sorte. Número 40. Beichuan, China. Entre todos os desastres desta lista, talvez nenhum tenha sido tão devastador quanto o que atingiu Beichuan, na China. Em 2008, a cidade foi arrasada por um terremoto de magnitude 8, e o epicentro estava praticamente debaixo dela. 2 escolas desmoronaram durante o abalo, matando cerca de 300 crianças do ensino fundamental. Como se isso não bastasse, a cidade ainda enfrentou tremores secundários de até 6,1 na escala Richter. E em 2013, uma enchente devastadora selou seu destino. Beichuan foi completamente evacuada. Hoje, os escombros estão lá, entre ruínas e silêncio, servindo de memorial. A nova Beichuan foi reconstruída nas proximidades. Número 39. Ilha Billingsgate, Massachusetts. Sabe aquelas vilas de pescadores tranquilas e pitorescas? Pois é, a ilha Billingsgate era uma delas, até a natureza decidir mudar os planos. Em 1855, uma tempestade violenta partiu a ilha ao meio. Nem um muro de contenção de 300 metros conseguiu salvar o local. Com o avanço do mar e constantes inundações, os últimos moradores partiram em 1912. Hoje, a ilha mal aparece nos mapas e, se você quiser visitá-la, vai precisar de um bom GPS e um pouco de espírito aventureiro, ou sorte de maré. Número 38. Fordlândia, Brasil. Não foi um desastre natural, nem guerra. Aqui o colapso veio direto do sonho megalomaníaco de um bilionário, Henry Ford. Nos anos 1920, ele criou uma cidade no meio da Amazônia, no Pará, para fornecer borracha à sua empresa. Mas não era só isso. Ford queria impor ali o modo de vida americano, com refeitório vegetariano, proibição de álcool e danças típicas dos Estados Unidos. Resultado? As seringueiras não se adaptaram, os trabalhadores se revoltaram e a cidade virou um fracasso monumental. Fordlândia foi abandonada e ficou em ruínas, até que, nos últimos anos, a população cresceu novamente, ultrapassando 3 mil habitantes em 2017. Talvez o sonho de Ford tenha virado pesadelo, mas a cidade, curiosamente, resistiu.
Número 37. Santa Claus, Arizona. Já imaginou passar o Natal no meio do deserto? Pois alguém teve essa ideia. Em 1937, a corretora Nina Talbot fundou Santa Claus, Arizona, esperando transformar a cidade num polo turístico natalino. Ela até conseguiu certo destaque como o lugar para enviar cartas ao Papai Noel. Mas os turistas mesmo, esses não vieram. Depois de várias tentativas frustradas de transformar a Vila Natalina em atração permanente, o lugar foi fechado de vez em 1995. Hoje, o deserto engoliu o sonho natalino. E provavelmente, o trenó também. Número 36. Paradise e Winchester, Nevada. A icônica Las Vegas Strip, com seus cassinos gigantes e luzes neon que parecem nunca apagar, não está tecnicamente em Las Vegas. Isso mesmo, ela fica nas cidades não incorporadas de Paradise e Winchester. A cidade de Las Vegas tenta, há anos, incluir essa área em seus limites oficiais. Mas os donos dos cassinos, os eleitores do condado de Clark e até a Suprema Corte do Estado dizem: não, obrigado. A última tentativa foi em 2009. E tudo indica que ainda vamos ver outras no futuro. Afinal, quando tem bilhões de dólares envolvidos, ninguém quer abrir mão nem de 1 centímetro de solo. Número 35. Gibsonton, Flórida. À primeira vista, Gibsonton parece uma cidadezinha comum da Flórida, com quase 18 mil habitantes. Mas seu passado é tudo, menos comum. Conhecida como o refúgio de inverno dos artistas de circo e shows de bizarrices, Gibsonton abrigou figuras lendárias como o Gigante e sua esposa, Meia Mulher. E não, isso não é metáfora. Hoje em dia, o clima de espetáculo sumiu um pouco, mas ainda há rumores de engolidores de espadas vagando por lá. É tipo o backstage eterno do circo. Número 34. Whittier, Alaska. Imagine morar em uma cidade inteira dentro de um único prédio. Em Whittier, isso é a realidade. Quase toda a população, cerca de 200 pessoas, vive nas Baggage Towers, uma construção de 14 andares que já foi base militar e agora abriga tudo: casas, escola, correios, delegacia e até supermercado. É como se fosse um condomínio versão modo Alasca extremo, com uma vista de tirar o fôlego e um frio que tira o resto. Número 33. Colma, Califórnia. Prepare-se para uma cidade onde os vivos são minoria. Literalmente. Colma tem cerca de 1.500 moradores vivos e mais de 1,5 milhão de mortos. Isso porque São Francisco baniu cemitérios em 1900 e mandou todo mundo, quer dizer, todo mundo morto para lá. O lema da cidade é ótimo estar vivo em Colma, ou seja, no mínimo, você sempre terá companhia silenciosa. Número 32. Bolinas, Califórnia. Pertinho de São Francisco, Bolinas é um paraíso que quer continuar secreto. Os moradores arrancam as placas de trânsito com tanto entusiasmo que as autoridades desistiram de repor. A cidade virou lar de hippies, artistas e gente que queria sumir do mapa. Até que o mercado imobiliário e o Airbnb chegaram para lembrar que nem a utopia escapa do capitalismo. Agora é uma vila linda, sim, mas com aluguel que te faz pensar 2 vezes antes de desaparecer por lá. Número 31. Slab City, Califórnia. Se existe um lugar que tenta viver fora do sistema, é Slab City. No meio do deserto de Sonora, sobre antigas lajes de concreto de uma base militar da Segunda Guerra, surgiu esse enclave sem impostos, sem lei, sem coleta de lixo e sem eletricidade. Alguns chamam de o último lugar livre da América, outros de bagunça organizada. O que você vai encontrar ali? Sobrevivencialistas, artistas, nômades, rebeldes e, provavelmente, um cara vendendo arte com sucata por Bitcoin. Número 30. Hell, Michigan. Sim, existe um lugar chamado Inferno, e ele fica em Michigan. A história diz que um dos fundadores, cansado das perguntas, respondeu: chamem de inferno se quiserem.
E foi isso. Hoje, Hell tem tudo o que você esperaria de um lugar com esse nome: Igreja do Diabo, Universidade da Danação e até um posto de turismo com certificado de Cidadão Honorário do Inferno. E sim, dá para casar lá. Mas o divórcio você resolve em outra cidade. Número 29. Miracle Village, Flórida. O nome é Vila Milagrosa, mas a história por trás é bem mais complexa do que parece. No interior da Flórida, Miracle Village é uma comunidade pequena e isolada, composta por 54 duplex e algumas casas familiares. Fundada em 2009 por Dick Withrow, um ex-capelão de prisão, a vila foi criada como um refúgio para ex-condenados que buscam recomeçar. É um local de reabilitação social com regras rígidas, e o próprio ministério de Dick dá a palavra final sobre quem pode morar ali. Uma segunda chance, mas sob vigilância. Número 28. Nameless, Tennessee. Como se chama um lugar? Que não tem nome? Simples. Nameless. Essa comunidade no condado de Jackson ganhou esse título por acidente. Quando os moradores tentaram registrar uma agência dos Correios, deixaram o campo Nome em branco. O governo devolveu com o selo Nameless e ficou assim mesmo. Hoje, o local tem menos de 100 habitantes, uma escola primária abandonada e um antigo armazém que virou museu. E claro, uma frase clássica: não há lugar como Nameless, literalmente. Número 27. Burnt Corn, Alabama. Se Nameless parece improvisado, Burnt Corn parece tirado de uma receita que deu errado. O nome vem da Batalha de Burnt Corn, em 1813, que, ironicamente, nem aconteceu ali. Foi em outro condado. Mas o nome pegou e a vila ficou conhecida assim. Hoje é quase um ponto fantasma. Apareceu em apenas um censo, lá em 1880. Os Correios fecharam em 2002 e o site da cidade nem oficial é. Número 26. North Oaks, Minnesota. Algumas cidades querem turistas. North Oaks? Não. Com cerca de 5.100 habitantes, essa comunidade é completamente privada. Isso mesmo. Todas as ruas e terrenos pertencem à Associação de Moradores. Em 2008, eles até ameaçaram processar o Google por ter colocado imagens do local no Street View. Resultado: você pode até ver a cidade no mapa, mas entrar lá sem permissão? Nem pensar. North Oaks é o clube VIP dos bairros. Número 25. Asta Zero, Suécia. Imagine uma réplica de cidade com lojas, cruzamentos, pedestres e ciclistas. Só que ninguém mora lá. Esse é o Asta Zero, o laboratório urbano mais avançado do mundo, criado pela Volvo. Tudo ali é cenário de teste para carros autônomos. As ruas imitam lugares reais como Nova York, o Arco do Triunfo e até o Harlem. Se um carro errar ali, não tem problema. O poste é cenográfico. Melhor bater na ficção do que na vida real, né? Número 24. M-City, Michigan. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a ideia se repete. M-City, em Michigan, é uma mini-cidade de 13 hectares que simula uma metrópole americana. Tem cruzamentos, trens falsos, estacionamento e placas de trânsito. Foi criada em 2015 pela Universidade de Michigan, também para testes com veículos autônomos. A diferença é que M-City é menor, mas igualmente funcional, exceto pelas caixas de correio. Essas não recebem nem propaganda de pizzaria. Número 23. Fort Irwin, Califórnia. Se você achava que cidades falsas só serviam para testes de carro ou gravações de filme, bem, Fort Irwin vai te surpreender. Localizado no escaldante deserto de Mojave, esse campo militar é maior do que o estado de Rhode Island e funciona como uma simulação gigante de guerra urbana. Lá dentro, existem várias cidades cenográficas, algumas inspiradas em cenários do Oriente Médio. Soldados passam até 3 semanas vivendo nessas réplicas antes de ir para o combate real. Ou seja, é a guerra antes da guerra. Número 22. Agloe, Nova York. Esse é um caso clássico de uma mentira que virou verdade. Nos anos 1930,
A empresa de mapeamento General Drafting criou a cidade fictícia de Agloe como uma armadilha contra plágio, um easter egg cartográfico, por assim dizer. Mas a treta começou quando outra empresa, a Rand McNally, incluiu Agloe em seus mapas. Quando foram confrontados, alegaram que havia uma lojinha exatamente no ponto marcado. A loja fechou, mas o nome ficou. Agloe chegou até a aparecer no Google Maps em 2014. Hoje, ela sumiu de novo, mas a lenda urbana permanece viva. Número 21. Estação de Pesquisa do Deserto de Marte, Utah. Se você sonha em viver em Marte, mas ainda não tem um foguete, essa é sua chance de treinar aqui na Terra. No deserto de Utah, existe a Mars Desert Research Station, uma estação criada pela Mars Society, que simula as condições do planeta vermelho. Ali, cientistas testam como seria viver sem oxigênio, cultivar comida e sobreviver em isolamento extremo. Tem cápsulas habitacionais, trajes espaciais e clima de ficção científica, só que real. Número 20. República Turca do Chipre do Norte. Agora entramos no território dos países que existem, mas ninguém quer admitir. A República Turca do Chipre do Norte é um pedaço do Chipre controlado por turcos desde 1974. Apesar de ter governo próprio, moeda e bandeira, nenhum país além da Turquia reconhece sua existência. No Google Maps, boa sorte achando. É como uma dimensão paralela diplomática. Número 19. Abcásia. Seguindo a linha dos países fantasma, temos a Abcásia, uma região que oficialmente pertence à Geórgia, mas foi tomada pela Rússia em 2008. Ela se autoproclama República Independente. Tem capital, governo e até fronteira controlada. Mas o reconhecimento internacional é quase zero. No mapa, aparece só com uma linha pontilhada. Como se dissesse, existe, mas nem tanto. Número 18. Ossétia do Sul. Logo ao lado da Abcásia, temos outro caso quase idêntico, a Ossétia do Sul. Ela também pertence oficialmente à Geórgia, mas se declara independente com apoio militar russo. Resultado? Um país meio invisível. Você o encontra apenas se procurar com atenção nos mapas. E se aceitar que fronteiras, às vezes, são só uma questão de perspectiva política. Número 17. Transnistria, Moldávia. A Transnistria parece saída de um filme da Guerra Fria. Essa região separatista da Moldávia não está listada no Google Maps e nem tem reconhecimento formal. Mas a realidade é outra. O local tem governo próprio, bandeira, moeda e até tropas russas estacionadas desde 1990. Ao entrar lá, a sensação é de viagem no tempo. Prédios com arquitetura soviética, estátuas de Lenin e um ambiente congelado, tanto no clima quanto na política. Número 16. Somalilândia. No canto noroeste da Somália, existe a República da Somalilândia, um país autodeclarado que vive como se fosse independente desde 1991. Tem eleições, moeda própria, polícia, fronteira, tudo o que um país precisa, menos o reconhecimento internacional. Mesmo assim, muitos consideram a região mais estável e organizada do que o resto da Somália. Mas viajar para lá, por conta própria? Só se for com guia e com cautela redobrada. Número 15. Ladônia, Suécia. Já ouviu falar de um país fundado por causa de esculturas? Pois é. Bem-vindo a Ladônia, uma micronação no meio de uma reserva natural na Suécia. O artista Lars Vilks criou as esculturas Nimes e Arx sem autorização. E quando o governo tentou removê-las, ele resolveu ir além. Declarou o local um país independente. Obviamente, ninguém reconhece Ladônia como país, mas isso não impediu que ele ganhasse mais de 29 mil cidadãos ao redor do mundo. Mesmo após a morte de Vilks em 2021, as esculturas e a rebeldia artística continuam firmes, e a nação ainda promove eventos como microconferências para microestados. Número 14. Užupis, Lituânia. No coração de Vilnius, capital da Lituânia, existe um bairro que decidiu virar país, ou quase isso.
Os UPs se autoproclamou uma república independente em 1997, com constituição própria, presidente, exército simbólico e até moeda. Sua constituição, aliás, é um show à parte. Inclui frases como "todo mundo tem o direito de ser feliz", "todo mundo tem o direito de não ter direitos" e "ninguém tem o direito de fazer violência". Começou como uma pegadinha de 1º de abril, mas virou um símbolo cultural tão forte que hoje é considerada a alma artística do país. Tem até carimbo de passaporte. Número 13. Sealand, Mar do Norte. Se existe uma nação que parece saída de um filme de ação, é Sealand. Localizada em uma antiga plataforma militar no Mar do Norte, a HM Fort Rolfes, Sealand foi ocupada em 1967 por um ex-major do exército britânico, que declarou o local um principado. Apesar de ser literalmente só uma estrutura de ferro em cima do mar, Sealand tem bandeira, hino, príncipe herdeiro e até títulos de nobreza que você pode comprar online. O Reino Unido até já tentou intervir, mas no fim das contas, deixou quieto. Afinal, quem vai discutir com um país flutuante a quilômetros da costa? Número 12. Fairwick, Escócia. Fairwick é o tipo de história que começa com um naufrágio e termina com um país inventado. Em 2008, o marinheiro britânico Stuart Hill, também conhecido como Capitão Calamidade, ficou preso em uma ilha minúscula nas Ilhas Shetland. Em vez de pedir socorro, ele decidiu declarar o local como o Estado Soberano de Fairwick. Segundo ele, as Shetlands nunca foram oficialmente integradas ao Reino Unido, então ele estava só restaurando a soberania. Os tribunais discordaram. Ele foi condenado por infrações como dirigir sem licença ou pagar impostos. Porque, bom, Fairwick não existe para ninguém além dele. Mas isso não o impediu de continuar publicando decretos oficiais e mantendo viva a chama de sua micronação solitária. Número 11. Talossa, Estados Unidos. Em 1979, um garoto de 14 anos chamado Robert Ben Madison declarou independência do quarto dele, no segundo andar de uma casa em Milwaukee. Nascia ali o Reino de Talossa, uma das micronações mais criativas e detalhadas do mundo, com idioma próprio, constituição, sistema legal e uma história nacional cheia de drama, inventado, claro. Talossa se transformou em um fenômeno cult. Hoje, existem centenas de cidadãos talossanos espalhados pelo mundo. Um reino criado com papel, caneta e muita imaginação, e que segue firme até 2025. Número 10. República de Molóssia, Nevada. Localizada no deserto de Nevada, a República de Molóssia ocupa apenas 4 hectares, mas o presidente Kevin Ball governa como se fosse um país inteiro. A República tem moeda, ministérios, uma marinha, apesar de não ter mar, e recebe visitantes de abril a outubro. Mas atenção, não apareça sem marcar horário. Ninguém quer um incidente diplomático com um país que não existe, oficialmente. Número 9. Bir Tawil, entre Egito e Sudão. Imagine um lugar que nenhum país quer. Esse é Bir Tawil, um pedaço de deserto entre Egito e Sudão, que é literalmente terra de ninguém. Não tem governo, nem população, nem recursos. Mas tem um detalhe. Como nenhum país o reivindica, é um dos poucos territórios livres do planeta. Aventureiros já tentaram fundar reinos ali, tipo o Reino do Norte de Sudão. Mas até agora, Bir Tawil continua sendo o endereço oficial de ninguém. Número 8. República Árabe Saaraui Democrática. No disputado Saara Ocidental, a situação é tão embaçada quanto uma tempestade de areia. Enquanto o Marrocos considera o território como parte do seu país, os saarauís declaram independência e governam o que conseguem controlar como a República Árabe Saaraui Democrática. Poucos países reconhecem, mas ainda assim há governo, bandeira, exército e, acredite se quiser, um dos melhores pontos do mundo para kitesurf. Número 7. República Murawari, Austrália. Em 2013,
O povo Murawari, grupo indígena australiano, declarou sua independência numa área de 16 mil quilômetros quadrados entre Queensland e Nova Gales do Sul. A nova república funciona como um símbolo de resistência, com identidade cultural própria e pedidos formais ao governo australiano. Mas o detalhe curioso é que a maioria da população local não é indígena, o que deixa a situação meio ambígua. Ainda assim, é um lugar pacífico e aberto a visitantes, inclusive com parque nacional. Número 6. Principado de Seborga, Itália. Nos anos 1960, um floricultor italiano chamado Giorgio Carboni descobriu que a vila de Seborga nunca foi oficialmente anexada ao Reino da Sardenha. E então, como todo cidadão normal faria, ele se declarou príncipe de Seborga. Desde então, a vila virou um principado de fantasia, com trono, brasão e tudo mais. Carboni faleceu em 2009, mas o sonho continua vivo. E Seborga segue vendendo passaportes simbólicos para turistas encantados com a ideia de viver num Mônaco de bolso. Número 5. Cristiânia, Dinamarca. Imagine um bairro que decidiu ser tudo menos normal. Cristiânia, no coração de Copenhague, foi ocupada por hippies em 1971 e virou um experimento social com moeda própria, regras próprias e uma cultura alternativa forte. Durante décadas, foi famosa pelo mercado livre de cannabis, que acabou sendo fechado após tiroteios em 2016 e 2023. Hoje, Cristiânia é parte da Dinamarca oficialmente, mas ainda guarda aquele espírito rebelde. E um aviso implícito: aqui, a vibe é outra. Número 4. Groenlândia. Com vastas geleiras, um governo próprio e uma identidade nacional distinta, a Groenlândia tem todos os requisitos para ser um país. Só que não é. Ela faz parte do Reino da Dinamarca, embora tenha ganhado autonomia em 2009. Muitos groenlandeses sonham com a independência, especialmente agora que o Ártico derrete e novas rotas comerciais e riquezas naturais estão surgindo. A pergunta é: será que quando o gelo sumir, a Groenlândia vai finalmente se libertar? Número 3. Donetsk, Ucrânia. Desde 2014, Donetsk se tornou o centro de uma disputa internacional tensa e violenta. Com apoio da Rússia, o território declarou-se independente como a República Popular de Donetsk, mas quase todos os países do mundo ainda o reconhecem como parte da Ucrânia. Em 2022, a Rússia alegou ter anexado oficialmente a região, mas a realidade por lá continua confusa, instável e extremamente perigosa. A cidade, que já foi um polo industrial importante, virou cenário de guerra urbana. Não é só uma questão de fronteira, é uma ferida aberta no mapa da Europa. Número 2. Luhansk, Ucrânia. Vizinha de Donetsk e com um destino quase idêntico, Luhansk também declarou independência em 2014, formando a República Popular de Luhansk. A Rússia reconheceu oficialmente a região pouco antes de lançar a invasão em larga escala da Ucrânia. Em 2022, ela foi supostamente anexada, embora a maioria do mundo continue considerando o território como parte da Ucrânia. Alguns analistas comparam Donetsk e Luhansk à Coreia do Norte, isoladas, instáveis e altamente militarizadas. Se você olhar no Google Maps, pode até encontrar o nome, mas se está pensando em visitar, pense de novo. Número 1. Taiwan. E no topo da lista está um dos lugares mais controversos em geopolítica e tecnologicamente importantes do planeta, Taiwan. Apesar de funcionar como um país independente, com governo, moeda, passaporte, exército e até política democrática, a maioria dos países não o reconhece oficialmente para evitar conflitos com a China, que insiste em dizer que Taiwan é seu território. Mas a China não controla Taiwan. E os 23 milhões de taiwaneses deixam isso bem claro. O detalhe? Taiwan é a espinha dorsal da indústria global de semicondutores. Os chips que fazem desde smartphones até carros e satélites funcionarem. Não é só uma ilha. É uma peça crítica no equilíbrio de poder global. E quando o assunto é Taiwan,
A pergunta não é só "isso está no mapa", mas sim o que vai acontecer se ele sair. Enfim, qual desses lugares te surpreendeu mais? Já pensou em virar cidadão de uma república de 4 hectares ou fundar o seu próprio país no quintal de casa? Se você curtiu esse vídeo e aprendeu alguma coisa nova, ou só ficou de boca aberta com tanta bizarrice geográfica, deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com curiosidades, mapas, fronteiras malucas e tudo que você nunca imaginou que existia. Mas existe mesmo assim. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima viagem geográfica pelos mistérios do mundo. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!